Esplenomegalia. O baço é um órgão linfóide secundário que mede cerca de 13 por 8 por 3,5 centímetros, pesando entre 150 a 200 gramas. Situa-se na loja esplênica, localizada abaixo do diafragma esquerdo, por trás da parede costal, entre a nona e 11ª costelas. Relaciona-se anatomicamente com o estômago, o rim esquerdo, a flexura esplênica do cólon e a cauda do pâncreas. Sua extremidade inferior dista 5 centímetros do rebordo costal. Trata-se de uma víscera maciça que normalmente não é palpável, exceto ocasionalmente em adolescentes e indivíduos magros. Habitualmente, quando for palpável, significa que está aumentado e muitas vezes em dobro do seu tamanho. Funcionalmente, tem um papel ativo na imunovigilância e hematopoiese. As 4 funções normais mais importantes do baço são a eliminação de micro-organismos e antígenos particulados do sangue, a síntese de imunoglobulina G, da properdina, que é um componente essencial na via alternativa da ativação do complemento, e a tuftsina, um tetrapeptídeo imunoestimulatório. A terceira função reconhecida é a remoção das hemácias anormais ou senescentes. E a quarta é uma hematopoese extramedular que pode ocorrer em determinadas doenças. Um baço pesando entre 400 a 500 gramas indica esplenomegalia e, quando pesa mais do que 1.000 gramas, é denominado esplenomegalia maciça. Ao constatar a esplenomegalia, as seguintes possibilidades etiológicas devem ser consideradas, de acordo com o contexto clínico apresentado pelo paciente. A esplenomegalia em processos infecciosos e inflamatórios resulta da atividade de resposta imunológica, como se observa na endocardite bacteriana subaguda ou mononucleose infecciosa. A demanda por aumento da necessidade de clareamento de antígenos do sangue pode levar a aumento de células retículo endoteliais no baço e consequente hiperplasia linfóide. A esplenomegalia observada em estados de hemólise deve-se à atividade hemolítica aumentada, como na esferocitose hereditária ou talassemias. Também chamada de esplenomegalia hiperplástica, resulta do aumento da remoção de hemácias da circulação, tanto por defeito intrínseco, como por células ou hemácias revestidas por anticorpos. A esplenomegalia, conhecida como congestiva, ocorre em estados de aumento de pressão venosa, vistos na hipertensão portal ou trombose da veia esplênica. A esplenomegalia dos processos infiltrativos, como a sarcoidose, doença de Gaucher, amiloidose, resultam em engurgitamento de macrófagos com material indigerível. E, finalmente, a esplenomegalia pode se dever por neoplasias linfoproliferativas, como a leucemia linfocítica crônica e os linfomas, e as neoplasias mieloproliferativas, como a leucemia mieloide crônica. Na história da esplenomegalia, os sintomas obtidos na anamnese e os sinais no exame físico relacionam-se com a doença subjacente e podem incluir doença febril nos processos infecciosos, palidez, dispneia, sangramentos e epitéquia nos processos hemolíticos, evidência de doença hepática nos processos congestivos, emagrecimento e sintomas constitucionais nos processos neoplásicos e pancreatite nos casos de trombose da veia esplênica. A história mórbida familiar pode revelar doenças hereditárias relevantes, como anemias hemolíticas. No exame físico, tal como ocorre com o rebaixamento do fígado observado em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica,
O baço também pode ser deslocado para baixo pelo diafragma rebaixado nesses pacientes, não sendo considerado nessas circunstâncias como patológico. A palpação do baço deve-se lembrar, inclui a posição supina, eventualmente do decúbito lateral direito, com o joelho direito fletido e as mãos do paciente posicionadas atrás da cabeça. Como o baço se move com padrões respiratórios, pode ser palpado apenas no fim da inspiração. Determinados achados do exame físico podem orientar quanto à etiologia da esplenomegalia. A presença de asterixis, icterícia, telangiectasias, ginecomastia, caput medusae, ascite apontam para cirrose. Sopro cardíaco, febre, levantam a suspeita de endocardite. A icterícia pode indicar hemólise. Petequias e outras manifestações hemorrágicas podem apontar para trombocitopenia, enquanto que a esplenomegalia com febre pode indicar mononucleose infecciosa, infecção bacteriana ou fúngica agudas e a forma de apresentação de uma leucemia aguda ou linfoma. Na avaliação laboratorial, a velocidade de hemossedimentação é um critério interessante porque quando está elevado em pacientes com esplenomegalia, inclui no raciocínio a possibilidade de infecção, de leucemias agudas, sarcoidose e doenças inflamatórias. Enquanto que quando ele estiver baixo, o diagnóstico diferencial em pacientes com esplenomegalia inclui doenças mieloproliferativas crônicas, anemias hemolíticas hereditárias, doenças infiltrativas, entre outros. O diagnóstico diferencial das esplenomegalias maciças inclui leishmaniose, malária, doença mieloproliferativa, obstrução da veia porta, esquistossomose, doença de Niemann-Pick, mucopolissacaridoses, os linfomas, doença de Gaucher, esferocitose, talassemia major e histiocytose X. O hiperesplenismo é uma situação descrita onde ocorrem alterações relacionadas à esplenomegalia, como anemia, leucopenia, trombocitopenia ou alguma combinação destes, além de uma medula óssea celular e melhora com a esplenectomia. A anemia observada em esplenomegalias resulta do sequestro das hemácias e hemodiluição. A leucopenia deve-se à destruição ou sequestro esplênico. Leucopenia está estritamente relacionada à neutropenia. Uma neutropenia absoluta com contagem de neutrófilos abaixo de 1.800 micra por litro é o resultado do aumento do pool de granulócitos marginais, uma porção justamente localizada no baço. Finalmente, a trombocitopenia observada em pacientes com esplenomegalia ocorre por represamento de plaquetas no baço. Em casos de hiperesplenismo, a massa total de plaquetas encontrada no baço pode chegar até 90% do total de plaquetas circulantes.